Estamos de volta em Conexão pela TV e pela FM 103.3. A chegada de uma frente fria após o enfraquecimento de um bloqueio atmosférico pode provocar temporais na região metropolitana, sul e fronteira oeste no fim do dia. Mas ainda assim o calor deve se manter sobre o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 37 graus. Acompanhe agora os detalhes da previsão para amanhã. A quinta-feira será de chuva no estado. Uma frente fria avança, espalhando muitas nuvens carregadas. Nas regiões sul e oeste, há riscos de temporais. Nas demais áreas, o dia ainda será de sol, mas chove forte a partir da tarde. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica ensolarado, mas chove à tarde. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. Em Gramado, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Dois Irmãos, a mínima é de 20 e máxima de 30. Em Portão, as temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. Em Imbé, mínima também de 22 e máxima atinge os 31 graus. Bom, apesar da previsão mostrar aí mudanças nas temperaturas, o dia hoje ainda segue bastante abafado na região, né, Rodrigo? É verdade, Vanessa. E durante essa onda de calor é comum ouvir reclamações de mal-estar e ver pessoas com a saúde prejudicada. E é para falar mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio Roberto Tisca, enfermeiro coordenador do SAMU de São Leopoldo. Olá, seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Muito bem, só passando bastante calor, né? Assim como todos nós, né, Tisca? Exatamente. E a gente quer começar essa conversa justamente sabendo o que tipo de prejuízo esse calor ele pode trazer para o nosso organismo, o que acontece? Essa onda de calor ela acaba interferindo em muitos dos nossos sistemas, né? Mas primeiramente no sistema cardiovascular ocorre uma vasodilatação, as pessoas acabam fazendo uma diminuição da pressão arterial e com tudo isso o que pode acarretar em desmaios, síncopes e outras coisas que porventura, além de queimaduras solares na pele, enfim, são situações que acontecem com a exposição a esse calor excessivo que a gente está vivendo nesses momentos agora. E essa onda de calor tem influenciado os atendimentos do SAMU em São Leopoldo? Bastante. A gente teve um aumento significativo para esse mês, que foi um aumento de 25% no número de ocorrências comparado a anos anteriores. É bastante coisa, né, Tisca? É bastante coisa, né? Nós viemos atendendo aí em torno de 600 ocorrências e a gente vai fechar esse mês aí próximo de 800 ocorrências. E tem a ver com o calor isso, então, esse aumento? A gente... isso é um fator que nós estamos movimentando, né? As pessoas... O número de atendimentos em via pública aumentou significativamente. Pessoas que sofrem desmaios, pessoas que sofrem problema de pressão baixa, eles acabam chamando o nosso serviço para fazer esse atendimento, né? O número de pessoas que tem de idosos internados em clínicas especializadas para os idosos, isso também tem elevado o número de chamados nessas últimas semanas. Hein? O senhor comentou aí da questão dos idosos, né? Idosos e crianças nessa época costumam sofrer um pouco mais com a questão da desidratação, que também é bastante importante prestar atenção, né, Tisca? Exatamente. A gente tem prestado nos atendimentos, né, uma orientação junto às pessoas que lá permanecem de se fazer uma boa hidratação, né? A gente não deixar somente com aquele fluxo normal da ingesta hídrica, né, de tomar bastante água durante o dia, porque é a forma de a gente fazer uma reposição, né, para situações clínicas, né? Uma pessoa que sofre... Daqui a pouco ela vai começar com um aumento do trabalho respiratório, a perda insensível pela pele, vai começar a ter um suor em abundância, ela perde muito pela respiração e isso vai acarretar problemas renais, enfim, são problemas gastrointestinais e essa pessoa vai acabar, por fim, passando mal e procurando um serviço, uma unidade de saúde. O Tisca até comentou comigo antes da gente entrar no ar a questão de que vale a pena a gente ressaltar aqui também dos afogamentos com crianças, né, Tisca? Que vale a pena a gente ressaltar esse ponto, porque a gente sabe que as crianças elas querem se divertir, elas vão procurar um lago, um rio ou vão entrar na piscina sem os pais estarem vendo. É importante a gente também dar uma lembrada nisso. Exatamente. O estado do Rio Grande do Sul, né, ele é um estado que ele se caracteriza por ter as estações bem definidas. Então, quando é verão, é bastante calor. As pessoas procuram uma forma de amenizar esse calor através de balneários, de rios, riachos, açudes, a praia. Então, o que tem acontecido? Como esse calor está tão grande, as pessoas procuram uma quantidade maior e por mais tempo se refrescar em determinados locais, aonde não existe lá a proteção do salva-vidas, onde não tem a proteção de um serviço mais especializado.
E isso pode, sem dúvida nenhuma, acarretar em prejuízo. Então, nesse momento, nessa época do ano, a gente também sofre com essas condições. E só ressaltando também a questão de rios, que foi essa semana a gente acabou atendendo uma ocorrência de um menino de 19 anos que ele acabou dando um ponto no rio e não conhecia o rio. E ele acabou batendo com a cabeça numa pedra e terminou com uma lesão de tetraplegia. Né? Então, um momento que era para ser um momento de diversão, de lazer, de se refrescar, acabou terminando numa tragédia para ele sério, e para toda a família dele, uma situação social também bastante importante. Então, a gente sempre pede para as pessoas, procurem sim uma forma de se refrescar, mas lembrando também aquela questão assim, de não tocar água fora, né? A gente agora precisa fazer uma questão de racionamento, usar a água de forma racional, porque daqui a pouco a gente pega uma pessoa tomando banho de mangueira no jardim da casa. Refresca, mas tem aquela água... que tem muita gente que está sem água, exatamente. Faltando luz também, né, Rodrigo? Luz também, é verdade. Tem aqui um exemplo no bairro Jardim das Acácias, por exemplo, em São Leopoldo. Os moradores ficaram sem luz das 7 da noite de segunda-feira até as 5 da tarde de ontem. Obviamente é ruim porque não tem ventilador, não tem ar-condicionado, mas não só isso, também os produtos da geladeira, né, que às vezes podem causar algum problema, né, então as pessoas não devem... Acaba estragando. Pode estragar, então, na verdade, né, então qual é o risco de consumir esses alimentos que estão dentro da geladeira e que ficaram expostos a uma temperatura inadequada? O ideal é as pessoas, para não perderem o que foi comprado, o que foi adquirido na sua geladeira, é procurar alguém que tem energia elétrica e guarda esse produto num local adequado, né? A gente não indica de forma nenhuma consumir algum material que possa se tornar perecível de uma forma bastante rápida, e isso vai trazer problemas de saúde, como do trato gastrointestinal. Ele já está perdendo bastante líquido. Se ele arruma uma infecção intestinal e ele vai sofrer um surto de diarreia, a chance de ele fazer um quadro pior é muito maior, né? E até só ressaltando também dessa parte, ela ficou sem luz porque provavelmente teve um temporal que derrubou poste, derrubou árvore, cortou a linha de transmissão. O que aconteceu para nós do SAMU? Quando vai acontecer um temporal, o tempo começou a armar. Todo mundo quer chegar rápido em casa. Daí nós temos os mais... os que estão mais fragilizados frente a... que são os motociclistas. Aumenta significativamente o número de acidentes de moto. Começou a chover. A gente vai ter aquele de quem não conseguiu chegar em casa ainda. Terminou a chuva. Nós começamos a atender as pessoas que estão caindo do telhado. A chuva causa acidente também. Então, a chuva também causa esse transtorno para nós do socorro. E quando a gente fala nós do socorro, nós do SAMU, nós temos que lembrar que nossos pacientes são drenados para outros centros de atendimento. Então, isso acaba ocasionando o quê? Um congestionamento de pacientes na porta da emergência, dos centros de saúde, do nosso Hospital Centenário, que essa semana também está vivendo um momento também bastante difícil, porque existe um número muito grande de pessoas ali internadas ou esperando um leito para internação, porque o número de acidentes cresce significativamente e o número de pessoas com situações clínicas também cresce nesse momento. Então, acaba tudo convergindo para aquele espaço de emergência e acaba... Então, a gente sempre pede, né? Os acidentes, eles são previsíveis. A gente deve trabalhar na prevenção. Sempre vale a pena lembrar. E, antes da gente terminar, então, a gente sabe que a previsão aí está prevendo diminuição de 10 graus na temperatura, mas vai continuar fazendo calor, claro, com certeza. Então, que dicas que a gente pode dar para as pessoas em relação aí, principalmente à alimentação, os cuidados no dia a dia mesmo, para que não venham sofrer nada em relação a isso? A gente sempre pede assim, para que as pessoas elas cuidem da alimentação, né? Fazer ingesta uma caloria adequada para o seu tamanho, para a sua complexão física, tomar bastante líquido, né? Tomar bastante água. Lembrando que o líquido que o SAMU fala é água. É água mesmo, é não água é que mesmo. Toma refrigerante. Não, e não toma outra substância, principalmente alcoólica, e assume a direção, porque aí vai trazer problema para nós. Claro, tá? isso nem se fala. Nem se fala. Mas assim, tomar bastante líquido, usar uma roupa leve, confortável, agradável, um sapato agradável, mas se for andar de motocicleta, usa roupa de segurança. Porque, infelizmente, agora, mesmo com a diminuição da temperatura, vai continuar quente. Porque a temperatura é a época de calor, então vai diminuir esse calor excessivo. Mas as pessoas... o motociclista que está em cima de uma moto, ao cair, ele vai ter muito mais chances de se machucar
E também ao esperar o atendimento, ele vai estar ali no chão exposto. Eu até coloquei antes para vocês, né, que ele tem a escoriação, ele tem talvez uma fratura e ele vai ter uma queimadura. Se ele ficar, né, como a gente sempre preconiza, não mexe na cena. Mas em alguns momentos essa semana a gente viu que pacientes eles acabaram se arrastando, saindo do asfalto, porque era impossível de ficar, né, consciente, aguentando aquela temperatura do asfalto. Bom, lembrando que o telefone do SAMU, então, é 192 e é para ligar apenas em emergências também. Claro, né? nada de trotes também, né? E usar conscientemente esse telefone. Muito obrigada, Tisca, pela tua participação. Bom trabalho para vocês lá do SAMU e obrigada, até a próxima. Muito obrigado, a gente sempre agradece e fica à disposição do serviço de vocês aí. Tá certo, obrigada. Valeu. E no próximo bloco você confere uma reportagem sobre o uso de bermuda no ambiente de trabalho. Os detalhes em seguida, nós já voltamos.